Sr. Ricardo, eu não sei se o senhor Ricardo ainda lá tem aquilo que me enviou os tais vídeos. Eu não os consigo tirar. Não sei se tem direito ao autor, se não tem. Não os consigo tirar porque estaria aqui a apresentá-los aqui. Não sei se consegue o senhor me enviar, porque foi muito espetacular. Por acaso gostei, o senhor Ricardo, não sei para quem não ouviu, o senhor Ricardo teve direto com o CNN, lá do Brasil, falar direto, e o senhor Ricardo pode nos dar essa informação aqui também para os nossos ouvintes e para aqueles que não conseguiram aqui escutar e ver e ouvir. Faz favor, senhor Ricardo. A posse do Trump foi dentro daquilo que nós imaginávamos, né? Ele fez dois discursos, vamos colocar assim, iniciais, né? Ele fez um discurso que é o discurso logo após a posse, onde um discurso duro, né? Principalmente que o presidente Biden estava ali, ele foi bastante duro com relação vamos dizer assim, aquilo que ele achava incorreto, e foi muita coisa, né? Ele foi bastante duro com eles e, ao mesmo tempo, reafirmando os seus, vamos dizer assim, seus compromissos de campanha e dizendo o que ele ia fazer, né, tão logo, né, imediatamente após a posse. Então, ele fez esse primeiro discurso, onde ele vai discorrendo, né, sobre, por exemplo, a questão, né, ele começa abordando a questão interna, né, é, a necessidade de fazer um crescimento maior, de tirar as amarras da economia, né, com a questão do petróleo, exploração de gás, carvão, né. Não podemos esquecer que o Trump é entusiasta do carvão, né, existe uma melhoria significativa nas possibilidades de exploração do carvão com redução da poluição, etc. E ele falou também da energia nuclear e, ao mesmo tempo, ele reafirma, né, a necessidade do país crescer para competir, né? Elenca algumas coisas interessantes, como as bitcoins, né, e a inteligência artificial, como mola propulsora da economia, né? Então, tá. Então, com relação à economia, é isso. Política externa. Política externa, ele aborda basicamente o conflito da Ucrânia, que ele diz que se ele fosse presidente não haveria, né, esse conflito, e fala sobre o conflito, né, com os palestinos, de Israel com os palestinos, onde, né, ele dá várias indicações de apoio, né, um apoio mais decidido e direto à causa israelense, muitas das vezes em detrimento de posições até históricas, né, americanas com relação aos palestinos. Ele recuou de uma posição que ele já tinha tomado no primeiro governo, né? Ele tinha uma simpatia pelo Estado palestino, e isso foi desaparecendo durante a campanha do seu segundo mandato, e depois, ele lá nesse discurso de posse, ele praticamente esquece isso, fala dos reféns, né? Da contribuição, né? Das pressões que foram feitas para os reféns, da necessidade de se negociar o fim da guerra da Ucrânia. E falou da China, etc. Então, foi um discurso proforme, bem proforme, né, de acordo com aquilo que ele vinha falando na campanha eleitoral, não teve nenhuma novidade, e isso é bom. Isso é bom. Para você ter uma ideia, naquele dia, Joseph, as bolsas Sim, sim. americanas estavam fechadas. Elas estavam Uhum. fechadas. Então, teoricamente, bolsa fechada não trabalha. Isso não é verdade, né? Então, você tem o mercado de futuros, você tem outros mercados, e a bolsa, mesmo fechada, ela subiu quase 5%, quase 0,5%, 0,5%. O preço do petróleo caiu, né? E aí nós vamos ver esse movimento vários dias seguidos, né? Bolsas subindo. Esse rally só acabou hoje, né? Hoje as bolsas realizaram lucros e o petróleo deu uma subidinha depois de vários dias caindo, principalmente depois do discurso dele de exploração e tal. O petróleo caiu quase 1%, né? Vamos ver se vai se sustentar. Bem, e aí o que aconteceu? Depois ele faz um discurso para os seus apoiadores, para aqueles 2.500 apoiadores distribuídos em vários salões,
E aí ele é mais enfático, né, naquelas questões de campanha, questão interna, ou seja, ele volta a falar da imigração, né, da necessidade do controle da migração, do tráfico de drogas, né, que ele vai colocar como grupo terrorista, e aí ele é mais para dentro de casa, ainda mais falando que vai acabar com que de gênero só existem dois, masculino e feminino, né? E ele já deixou ali muito claro, né, que ele vai desmontar, né, a censura, né, vamos dizer assim, o aparato de censura montado pelos democratas, né, em vários órgãos do governo, como também ele já ameaçando, né, de demissão todos aqueles funcionários governamentais que não estivessem alinhados com a visão do governo. Ponto. Dito isso, faz o discurso, depois vai ter o baile, tal, não sei o quê, aquela coisa todinha, e ele começa já a assinar, ele assinou 78 medidas, outras medidas estão sendo assinadas, né? Nesse sentido, eu dividi as medidas, né, em tópicos, né? Deixa eu só para dar uma. Que são 78, claro que eu não vou falar em 78 aqui, mas ele coloca, né, uma série de tópicos, só para elencar os tópicos: imigração e segurança de fronteiras. Tudo que ele falou do discurso está aqui. Ele manda a tropa para lá, agora está controlando, não vai haver mais visto. Vai agora, por exemplo, saiu nesse momento aqui, notícia de agora, né? O Donald Trump fez uma medida para eliminar o direito de cidadania, de eliminar o direito de cidadania. Isso não está previsto, isso está previsto na Constituição. Isso é um problema. Aí o juiz distrital, John Coganer, ele acatando, né, os pedidos, ele já disse, né, que não vai, que tem 4 estados, né, e ele suspendeu essa medida. Claro que isso vai subir para a Suprema Corte e deve ser uma derrota do Trump, porque o ius solis, né, ius solis, que é o direito do solo, você ter a cidadania do momento que você nasce no país, está previsto na Constituição americana. Mas ele, né, ele vai ser duro com essa questão. Na verdade, né, a minha análise é que os americanos estão migrando, né, estão indo em direção a uma imigração seletiva. Eles vão aceitar os imigrantes, mas de forma seletiva. Isso já existe nos Estados Unidos, isso já existe, mas a tendência é ficar mais dura, as regras serem mais duras. A parte de energia e ambiente são outras 10 medidas, né? Então, as primeiras 10, fronteiras e segurança das fronteiras. Energia e meio ambiente, revoga várias legislações, né, impostas, revoga legislação e limitação à extração de petróleo e gás e carvão e energia nuclear do Biden. Revoga todas elas, né, e aí permite a exploração em áreas de conservação e áreas indígenas, né? Aí cancela uma série, dissolve o Conselho Consultivo de Mudança Climática e faz uma série de medidas. Isso é um impacto danado, né? Isso vai ter um impacto aqui no Brasil, que vai ter a COP30, né? E uma das missões da diplomacia, dito pelo nosso glorioso presidente Lula, vai ser tentar convencer os americanos a entrar nessa. Dificilmente Trump vai topar, né? Se os americanos, com o Biden, né, vinham para essas reuniões, aceitavam muita coisa e, na prática, não faziam nada, com o Trump eles nem vão se dar o trabalho de vir. Bem, mas vamos lá. Então, a exploração de petróleo em áreas protegidas, que assim, a coisa mais importante. Políticas sociais e diversidade. Ele simplesmente jogou um banho de água fria nisso, né? Essas políticas de inclusão social. Ele falou: a inclusão social é mérito. Ponto. É mérito, tem que ter mérito. Então, ele vai, né, políticas de afirmação raciais, essas coisas todinhas, ele vai acabar, como também cancelamento de todo o apoio para as comunidades de LGBTQIA. Né? Ele tomou essas medidas, ele proibiu o uso de bandeira, desse tipo de bandeira, junto com a bandeira americana, né? Redefinição oficial, né? Porque lá o americano tem, antes, né, governo Biden, masculino, feminino, como é que é? Não binário, né? Aí tem um monte, eu nem sei, eram tantas designações
algumas delas até, para mim, muito difícil de explicar. Mas ele acaba com isso tudo, né? Ele também cancela a obrigação do seguro-saúde em cobrir contraceptivos, né? E por aí vai, né? Aí tem algumas políticas de discriminação no local do trabalho, né? Vou só fazer uma análise aqui. Essa primeira parte, né, da fronteira eu acho extremamente válida, né? Porque os Estados Unidos, várias quadrilhas entraram nessa devido à leniência do governo Trump. Questão da energia e o meio ambiente. Algumas medidas são prejudiciais ao americano. Esse negócio do americano pegar o copo d'água e ir na torneira, isso é sério, isso é verdade. A água é muito boa. O ar tem baixo nível de poluição. Lá no céu, muito baixo. O ar dos Estados Unidos, as cidades americanas não têm aquela nuvem, né, aquela coisa preta que fica nas cidades chinesas, por exemplo. Então, isso vai dar problema, a não ser que os estados, né, mudem endureçam a legislação, porque lá permite isso. Essas políticas sociais e diversidade, essas chamadas políticas afirmativas, que ele eliminou todas, todas. Isso aí vai dar um baque muito grande, porque eram políticas muito caras ao eleitorado negro e ao eleitorado latino. Mas que, veja bem, o alvo não é nem tanto eles, são outros tipos eleitorados, né, como o eleitorado islâmico, que ele não se integra à sociedade americana. Então, e ele já colocou isso muito claro: se não se integrar, né, a porta da rua é serventia da casa. Saúde pública, né, saúde e políticas públicas. Esse aqui talvez seja, né, o outro item bastante controverso. Eu acho que a saída da OMS, né, no caso deles, no caso dos Estados Unidos, era esperado, né, eles pagam 500 milhões de dólares e eles têm uma população de 300 milhões, enquanto que a China, com uma população de 1,4 bilhão, paga 39 milhões. Então, ele achou isso injusto, e fora as várias acusações que ele fez à OMS durante a pandemia. Lembro que o Anthony Fauci, que foi lá o cara que deu as ordens, né, inclusive ultrapassando a autoridade do presidente, né, apoiado por governadores e legislativo e judiciário estadual. Então, ele ficou muito irritado com isso. Então, ele acabou com praticamente tudo, né, com relação, inclusive, à obrigatoriedade de vacina contra o Covid-19. E é interessante que todos os militares não, perdão, todos os funcionários públicos que se recusaram a tomar a vacina e por isso foram demitidos, eles serão readmitidos. Então, outra coisa que a gente pode falar, que aí, né, alguma coisa que eu acho aqui muito ruim, que é a dissolução da Força-Tarefa contra Pandemias e o cancelamento das regras de segurança para produtos farmacêuticos importados. Ou seja, digamos lá que, um exemplo aqui, o Brasil exporta produto farmacêutico para os Estados Unidos. Se é aprovado no Brasil, entra nos Estados Unidos sem grandes problemas. E outro também, ele retirou incentivos para a busca de uma coisa que hoje nós damos muita importância, que é a guerra bacteriológica. E ele proibiu, né, o estudo de vírus e etc. Isso não é bom. Isso não é bom. Economia e comércio. Aqui era o ponto que todos esperavam, né, que ele já ia dizer: vou taxar 25%. Ele ameaçou as taxas a partir de 1º de fevereiro. Vão entrar em um estudo, né, e já foi mais ou menos divulgado: México e Canadá, 25% de taxas, né, Europa deve sair 10% e a China também. Qual a explicação para isso? Muito simples, né? Esses estados têm superávit comercial acima de 100 bilhões de dólares com os Estados Unidos, e ele quer equilíbrio na balança financeira, né? Ele vai ampliar os subsídios à indústria fóssil, né? E vai extinção de restrições a investimentos estrangeiros em setores estratégicos. Ele vai permitir isso, né? Ele vai reduzir o salário mínimo, né, federal em contratos públicos. Ele vai cancelar regulamentação trabalhista para empresas de tecnologia, vai suspender programas de auxílio a pequenas empresas,
e por aí vai. Ele fez uma série de cortes. Na verdade, os cortes que ele fez nessa área não chegam nem a 1%, só para vocês terem uma ideia, Joseph, menos de 1%, mas é o impacto. E aí, o que aconteceu? As bolsas subiram, principalmente as bolsas tecnológicas, falou do Bitcoin, falou da inteligência artificial, e, ao mesmo tempo que ele aumenta, né, as bolsas subiram, né, o dólar caiu. A explicação simples, né, como essas taxas virão através de estudos e etc., isso contribuiu o quê? Deu uma enfraquecida no dólar, tem um efeito positivo, que é impulsionar as exportações americanas, tem um efeito negativo, que é encarecer as importações americanas. Mas, de modo geral, o que se constatou é que foram positivas para a economia. Defesa e relações internacionais. Aqui também muito interessante, claro, prioridade Ásia-Pacífico, aumento do orçamento de defesa, uma surpresa, já que ele achava que o Departamento de Defesa gastava muito e gastava mal, né? Que é uma verdade. Ele quer ampliar sanções contra o Irã, vai retirar tropas do Oriente Médio, Síria, né, e Afeganistão. Tem uma tropinha lá, pequena, né, mas vai cancelar as negociações de desarmamento com a Coreia do Norte. Ele disse que vai ter um encontro, né, ele quer uma conversa pessoal com o Kim Jong-un, vamos ver. Ele vai revogar todos os tratados de controle de armas com a Rússia. Ele já tinha feito isso no primeiro governo, ou seja, Rússia e Estados Unidos vão partir para o tudo ou nada. Né? Isso aqui é um programa, agora o fim de um programa que dá problema nos Estados Unidos. Né? Dá problema nos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, é uma traição. Né? É o fim do programa de reassentamento de refugiados afegãos. Esses caras lutaram com os Estados Unidos contra o Talibã. Quando o Talibã, né, quando os Estados Unidos se retiraram, foi feito esse programa lá dentro. Mas só que esses caras dão um problema direto, né, com problemas policiais. Né? Então, ele vai acabar com isso, né? Vai acabar com o Tratado de Livre Comércio com a União Europeia, vai proibir investimentos de empresas chinesas no setor militar. Né? Vai impulsionar a inteligência artificial, vai impulsionar a indústria de tecnologia. Bem, efeito disso, extremamente positivo. Lá em Davos, hoje, ele reafirmou todas essas medidas. Então, aí o que aconteceu? As bolsas estavam caindo, né, para realizando lucro, né? Estavam caindo, realizando lucro, e parece que deram uma melhorada. Eu vou ter que olhar aqui para ver como é que ficou. Né? O petróleo desabou, né? Caiu mais ainda, porque ele pediu que a Arábia Saudita diminua o preço do petróleo, ou então aumente a produção para reduzir o preço do petróleo. Cara, isso foi um impacto danado. Ele já chegou provocando impacto. Tem gente dizendo que o mundo deve crescer, né, com isso que ele falou, né? Deve crescer até 1% a mais. Eu achei que a gente tem que esperar ele acabar com as medidas, né? Se ele vai realmente impor taxas, tem que ver o que ele vai fazer. O México está extremamente preocupado e o Canadá também. Né? A estabilidade econômica do México, principalmente do Canadá, depende das exportações, né, para os Estados Unidos. São 100 bilhões de superávit. É dinheiro que não acaba mais. Bem, justiça e direitos humanos. Aí ele aqui ele acabou, aquilo que é uma continuidade das outras, direitos civis. Né? Ele reduziu as diretrizes sobre violência policial, né? Isso nos 4 anos do governo Biden aumentou a criminalidade nos Estados Unidos e a letalidade contra os policiais. O nosso ministro Lewandowski deveria ver isso antes de fazer. O ministro Lewandowski aqui do Brasil, que é o ministro da Justiça, deveria ver, né, o que aconteceu lá nos Estados Unidos antes de propor praticamente a mesma coisa que o governo Biden fez. Aliás, o programa é bem parecido, né? Como sempre, né? Não sei se os senhores observaram, pelo menos aqui em Portugal, aqui no Brasil, perdão, né, a direita brasileira, né, copia o Partido Republicano e a esquerda copia o Partido, né, Democrata, e isso não é grosso modo. Isso não é grosso modo. Né? Isso é. Vamos lá.
Aí ele vai aumentar o número de prisões privadas em contratos federais. O que é isso? Isso reduz muito, né, o custo do Estado, aumenta a produtividade, porque os presos lá são obrigados a trabalhar, né, e várias outras medidas de interessante. É interessante um contrato desse. Aqui no Brasil, a gente deveria prestar atenção. Tá? Ele vai restringir o voto para o correio, que é um absurdo, né? A gente sabe, só para vocês terem uma ideia. Na eleição que ele perdeu, né, ele acusou isso de fraude. Na eleição que ele ganhou, ele também acusou fraude, e os democratas também, que é uma fraude descarada. Né? Ele vai reintroduzir a pena de morte nos crimes federais, vai acabar com a teoria crítica da raça nas escolas públicas. As escolas públicas, nos últimos 4 anos nos Estados Unidos, foi só agenda woke e agenda ESG, né? E isso deve recuar. O impacto disso aqui também é que ele cortou todos os programas para fora, né, que apoiavam ONGs em outros países, notadamente, né, onde tem guerra híbrida acontecendo. Brasil, no caso. Brasil, né, é um campo de guerra híbrida norte-americana. Tá? Redução do programa de reabilitação para presos. Tá? Por quê? Porque a ideia é qual é? Se o cara vai trabalhar na penitenciária, não vai ficar sem fazer nada, vai ser obrigado a trabalhar, então a reabilitação já está ali. E o financiamento é ele buscar emprego. Né? Eles querem que o cara vá buscar emprego. Né? Cancelamento do programa de policial comunitário, ampliação das penalidades para vários crimes, inclusive imigração ilegal. Isso aí deve. Né? Administração pública. Essa aqui tem algumas coisas que o Brasil poderia imitar. Né? Ele está acabando, né, com o programa como é que é? Ai, esqueci aqui o nome. Aqui está com o nome diferente, está em inglês, né? Eu tenho que traduzir aqui. Que é aquele trabalho remoto, né? O trabalho remoto ele vai acabar, todo mundo vai ter que voltar, né? Ele vai reduzir o orçamento das agências reguladoras, vai eliminar normas de transparência do gasto público. Isso foi muito criticado lá nos Estados Unidos, que ficou até incoerente. Ele afastou todo mundo que mandou dinheiro para a Ucrânia é, provavelmente por problemas de corrupção, desvio de finalidade, etc, etc. E aí ele diminui a transparência, ficou meio incoerente. Só com relação a esse negócio da Ucrânia, né, eu já falei, inclusive, das minhas lives, né, antes se argumentava o seguinte: parte desse armamento que é enviado para a Ucrânia não chega na Ucrânia. Os ucranianos vendem esse negócio no mercado negro. Agora parece que um dos focos da investigação não é os ucranianos vendendo no mercado negro, é os americanos pegando parte do armamento que deveria ir para a Ucrânia e sendo desviado para outros países, notadamente, né, como foi no caso da operação lá na Síria, do HTS, e lá no Sahel, quando eles estão apoiando todos os grupos que são contrários aos grupos que os russos e chineses estão apoiando os governos. Né? Aí, no resto, definição de controle, critério para contratação de funcionários, o que aconteceu? E a demissão de pelo menos 50 mil funcionários. O que aconteceu? Durante os 4 anos, a administração Biden aparelhou, né, todo o sistema, toda a burocracia federal. E ele agora quer limpar. Né? Desculpa se eu me estendi muito, porque são 78 medidas, eu tentei resumir aqui ao máximo. Rapaz, está muito bom. Se você puder, pode até continuar, porque tem muita coisa importante aí que você está falando. Verdade mesmo, pode continuar, doutor Ricardo. Ô, senhor Ricardo, como é que é possível tantas coisas que ele agora tem que compor no país? Coisas benéficas, outras coisas que estão um bocado mais... É complicado, não é? Eu acho que sim. Algumas são extremamente... Bem, primeiro, Jones, é falar que isso é a promessa de campanha que ele já está cumprindo largamente no primeiro dia. Né? No primeiro dia ele está entregando. Né? Foi engraçado o seguinte, os comentaristas eu achei muito interessante, que eu acordei de manhã, antes de ir para a academia, eu ligo a televisão, vou lá na CNN. É bom ver a CNN em inglês, porque a CNN
fala mal do Trump todo dia, né? Todo dia e toda hora. Não, isso não vai ser. Esse negócio das fronteiras não vai ser assim que vai acontecer, isso vai demorar. A máquina, ele está chegando agora. Aí foi engraçado que depois, né, horas depois, quando eu fui fazer a live de 11 horas, o Trump já tinha mandado 10 mil soldados, imediatamente. 10 mil soldados já foram para a fronteira, já foram mobiliados mais agentes, né? Ou seja, aquilo que ele falou estava, né, sendo cumprido à risca. O interessante também, eu acho que aqui, já que vocês me deram a oportunidade de algumas coisas, falar algumas coisas, e principalmente a partir do Mark Rubio, que é o secretário de Estado. Ele é cubano-americano, né? Ou seja, tudo isso significa um peso danado, isso a América Latina vai sofrer um pouco, né? É, mas ele deixou bem claro que essa guerra da Ucrânia acaba esse ano, né? Eles vão fazer negociações, né? Eu tinha falado eu achei até engraçada a palavra, quem traduziu usou uma palavra que eu uso toda hora, né? Os objetivos maximalistas, né? Da Ucrânia, né? E da Rússia podem ser esquecidos. Os Estados Unidos, ao fazerem a paz, né? Farão uma paz de interesse, claro, de interesse dos interesses, segundo os interesses estratégicos americanos. Não está preocupado com a Ucrânia, não está preocupado com a Rússia, ele está preocupado em quê? Faz a paz, vamos fazer a paz, né? Vamos conceder, né, a princípio, fazer algumas concessões para o Putin, porque ele ameaçou, ó, se não fizer concessão, mais do mesmo, né? Mais sanções, mais isso, mais aquilo. Hoje o Peskov reagiu dizendo, ok, tudo bem, sem novidades, né? Mas será uma negociação e o pano de fundo, Joseph e colegas, é o seguinte: existem ali alguns trilhões de dólares em coisa que todo mundo quer, né? Que todo mundo quer? Todo mundo quer urânio, todo mundo quer manganês, né? Quer ferro, quer lítio, quer terra, selênio, galho, terra rara, né? Que usa nos componentes dos chips e etc, etc. E a Ucrânia tem um monte de depósito disso. Grande parte deles já sob o controle de uma empresa americana, um fundo de investimentos chamado BlackRock. E vamos aos negócios. Aos negócios. Ele fala basicamente isso. Com relação ao Oriente Médio, né, aí fazer uma parte que interessa a comunidade judaica, nós eu até falei isso com o Roberto, né, está desequilibrado, né, porque ele escolheu um pessoal completamente favorável a Israel. Não tem quem fale a favor dos palestinos nessa. Todo mundo fala a favor de Israel. E as conclusões são que serão tempos difíceis para os palestinos, né? Essa questão de Gaza, né, vai ser resolvida, né? O enviado, né, o Whitaker, né, o enviado americano lá, que fez uma pressão danada, né, para o Netanyahu aceitar, né? Está aqui o Steve Witkoff, perdão, fez uma pressão danada. Agora a pressão está do lado do Hamas, entregar os reféns, entregar, né? E ao que parece não ficaram satisfeitos com a entrada de muito contrabando lá e estão vendo o Hamas se armar. Isso Israel já levou para os Estados Unidos e a gente está esperando alguma reação americana mais dura nos próximos dias. Isso é fundamental, tá? Ele recuou, ao que parece, né, como eu já falei, da questão do Estado palestino. Isso parece que foi embora, né? Alertado pelo Roberto, eu fui ver algumas declarações. Aí são declarações de vários atores, né? Começa pelo o assessor de segurança nacional, o Mike Waltz, o próprio Rubio, né? O Steve Witkoff, né? E outros, né? Que colocando, né, algumas questões sobre a Cisjordânia. O que se pensava que o Trump iria na direção de uma Cisjordânia, Palestina e tal, me parece que isso vai ficar para as calendas, isso vai sair fora, e eu só não vou concordar 100% com o Roberto, porque eu acho que isso vai ser muito mais bem amarrado. Antes de sair uma decisão de que Israel ocupe de vez o restante da Cisjordânia,
O Roberto me forneceu um mapa que eu coloquei lá no nosso canal, lá no História Militar em Debate, no Telegram, e eu acho que isso vai ter que ser alinhavado antes com o seu principal aliado árabe, que é o Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita. Então, para o Oriente Médio, né, pressão sobre o Irã, pressão sobre muita pressão sobre os palestinos, pressão sobre o Irã, claro. Né? Hoje, o Rossi, que é o presidente da Agência Internacional de Energia Nuclear, deu uma declaração, né, que todo mundo ficou. Eu falei, o cara falou isso há 3 meses atrás e ninguém se espantou. O governo Biden não falou nada. Que o Irã tem em torno de 200 quilos de urânio enriquecido a 90%. Né? Isso aí dá para fazer pelo menos 10 ogivas nucleares, pelo menos 10. Né? E, brincando, dá para fazer 10. Então, é uma coisa preocupante e parece que a pressão sobre o Irã vai começar. E, no caso, sobre os palestinos, a questão é uma questão de tempo. Se o Hamas, né, continuar do jeito que está fazendo, é provável que o acordo cessar-fogo não seja nem respeitado. Essa é a minha visão inicial. Esses primeiros 42 dias não sejam respeitados. Israel pode ser que Trump dê mão livre para Israel resolver o problema lá na faixa de Gaza. Isso não é certo. Né? O Mike Huckabee, que vai assumir a embaixada de Israel nos próximos dias, deve também estar fazendo gestões. O Witkoff também vai fazer gestões. E estamos aí verificando agora, estamos no compasso de espera, né, entre saber se os Estados Unidos vão apoiar um endurecimento contra o Hamas. O Hezbollah também está, posso falar que o Hezbollah está na alça de mira. Os acontecimentos na Cisjordânia deixam claro que Israel vai ter mão livre para fazer algumas coisas, só estamos esperando para ver como é que vai ser Gaza. Né? A coisa está lá no sul do Líbano, já está, né, forte lá na Cisjordânia, e vamos ver. Né? E isso é o que interessa para Israel. Né? Talvez para Israel agora vai ter uma reunião do Benjamin Netanyahu com o Trump. Né? O pessoal está dizendo que talvez seja o primeiro chefe de Estado que ele vai receber, não sei. Né? Eu acho que para os Estados Unidos o interessante seria falar com Putin primeiro, mas isso aí é uma coisa que eles decidem lá. Né? Porque a questão do Oriente Médio está interligada a várias outras coisas, outros interesses dos Estados Unidos. Para finalizar, né, Israel também ganhou um grande aliado, Elise Stefanik, que vai ser a embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Né? Só para lembrar aqui, né, ela, durante a sabatina, ela culpou diretamente o Hamas e o Hezbollah pelos acontecimentos do Oriente Médio, pela violência, né? E falou que quem tira direitos dos palestinos não é Israel, mas o Hamas e o Hezbollah. Né? Apoiou todas as políticas proferidas pelos líderes israelenses e até mesmo da extrema-direita, algumas propostas da extrema-direita bem radicais, né? E reafirmou a necessidade do controle de Israel sobre a Cisjordânia, tá? E reforçar a ajuda militar a Israel. Também votou pelo reconhecimento, né? Votou contra o reconhecimento, né, da soberania palestina. Tá? Nada de soberania palestina, nem na Cisjordânia, nem em Gaza. Né? E, inclusive, tem algumas coisas que ela falou, que Gaza, né, não deve ser deixada na mão nem da autoridade palestina, nem muito menos do Hamas. Né? Aquilo ali não pode haver ali um local onde a segurança israelense não esteja, a segurança israelense não esteja garantida. Então, a tendência é os Estados Unidos apoiarem, inclusive, a permanência de Israel em Gaza, pelo menos pela Stefanik. Bem, desculpa, gente, eu falei. Aí eu agora passo para vocês, por favor. Né? Agora, eu também queria dizer ao senhor, portanto, aqui aos nossos colegas, se tem alguma pergunta, faz favor, disponham.
ao senhor Professor Ricardo Ricardo, Cabral. professor Ricardo, eu- vai sair um pouquinho do tema que o senhor acabou de falar a respeito da ONU. Eu vi uma das que retornaram, né? Das moças que retornaram lá, que elas estavam no acampamento da ONU. Eu Não, eles estavam em fiquei, olha, instalações. Instalações da instalações, ONU. melhor dizendo, instalações da ONU. Como que fica para o mundo saber que a ONU, que deveria proteger e etc e tal, elas estarem em instalações da ONU. Então, quer dizer que a ONU está cooperando com aquilo? Eu não entendi muito bem e fiquei até abismado de ver isso. Olha, isso não é a primeira vez que Israel acusa essa UN. Agora ela está banida do território israelense, ela não pode mais atuar em Israel, mas vários membros da ONU, inclusive dirigentes dessa entidade, sabiam do que estava acontecendo, sabiam. O Guterres, o secretário-geral da ONU, sabia o que estava acontecendo e eles foram. Eu não digo, o pessoal diz que eles foram omissos. Eu não acho que eles foram omissos, não. Eles estão dentro da ideia do que a ONU, né, apoiou os palestinos na ação no 7 de outubro. Isso, né, só ver, né, as escolas, creches, hospitais, todas as instalações da ONU foram usadas pelos palestinos para perpetrar o 7 de outubro, né, usar instalações para atacar Israel e ainda mais, depois, né, esconderem as lideranças, esconderem armamento, munição. Isso foi largamente comprovado. E a coisa só não teve muito mais destaque, porque aí é aquele embate que existe, né, entre conservadores e progressistas, né, entre a direita e a esquerda, né, que não deram a devida repercussão a isso e chamam essas acusações de mentira. Eu participo de canais de WhatsApp onde o culpado do 7 de outubro foi Israel e que a morte de 1.000 e poucas pessoas foram os próprios israelenses que mataram. Tu fica espantado quando você vê um negócio desse. Né? Não estou aqui, diretriz aníbal. Não, existe, né? Pode ter sido implementada? Pode, mas 1.000, os 1.300 que morreram foram todos Israel que matou? Né? Então, é muita irresponsabilidade nessas afirmações e há também, né, o descaso com as acusações feitas por Israel. O Guterres é claramente favorável à causa palestina. Lembra vocês que o Houthis, que agora são organização terrorista, estão aí há um ano bombardeando o navio e a ONU não faz nada. A ONU sequer leva, o Guterres sequer é comentado. Ataca Israel e não tem problema nenhum. Então, quer dizer, são os absurdos que a gente vê nessa organização nesse momento. Bem, existe o governo Trump, né, a diretriz, né, para fazer reformas na ONU. E tem que ser feito mesmo. Né? Reformas tem que ser.